Bem-aventurados os misericordiosos. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Você o perdoará não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis aí um dos ensinamentos de Jesus que deve calar muito fundo na sua inteligência e falar mais alto ao seu coração. Compare essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos. Você encontra nela as mesmas ideias. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: Tu perdoarás sempre e sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te seja feita. Tu ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus atos da vida e às injúrias. Tu serás brando e humilde de coração, sem medir jamais a tua mansuetude. Tu farás para os outros, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está o Pai a te perdoar sempre? Teria ele contado o número de vezes que o seu perdão celestial desce para apagar as tuas faltas? Escutem esta resposta de Jesus e, assim como fez Pedro, apliquem-na a vocês mesmos. Perdoem, usem a indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos mesmo de seu amor. Deem, porque o Senhor lhes restituirá. Perdoem, porque lhes perdoará. Abaixem-se, porque o Senhor os elevará. Humilhem-se, porque o Senhor os fará sentar-se à sua direita. Eia, meus bem-amados, estudem e comentem as palavras que lhes dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestiais, tem seus olhos sempre voltados para vocês. Prossigam com amor a tarefa ingrata que Jesus começou há 18 séculos. Perdoem a seus irmãos, assim como vocês precisam que lhes perdoem a vocês mesmos. Se os atos deles lhes foram pessoalmente prejudiciais, eis aí um motivo a mais para vocês serem indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal que os atingiu. Nenhum mérito vocês teriam em relevar as ofensas de seus irmãos se essas ofensas não passassem de arranhões leves. Espíritas, não esqueçam jamais que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não é um vão princípio moral. Se vocês se dizem espíritas, sejam espíritas. Esqueçam o mal que lhes fizeram e não pensem outra coisa que não seja no bem que vocês podem fazer. Aquele que entrou pela senda do espiritismo não deve afastar-se dele nem mesmo por pensamento, porque vocês são responsáveis por seus pensamentos, os quais Deus conhece. Façam, pois, que os seus pensamentos sejam despojados de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que mora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: Eu nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Perdoar a seus inimigos é pedir perdão para você mesmo. Perdoar a seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é descobrir-se melhor do que você era. Perdoe sempre, meu amigo, a fim de que Deus o perdoe. Porque se você for duro de coração, exigente, inflexível, se você usar de rigor mesmo para uma ligeira ofensa, como você quererá que Deus não esqueça que cada dia você tem uma grande necessidade de indulgência? Oh, infeliz é aquele que diz: eu não perdoarei jamais, porque nisso ele pronuncia a sua própria sentença. Quem sabe, aliás, se examinando profundamente a você mesmo, não descobrirá aí o agressor. Quem sabe se nessa luta que começou por uma bagatela e que termina no rompimento de amizade, não foi você quem deu o primeiro golpe. Talvez por uma simples palavra com tom agressivo que escapou de seus lábios tudo começou. Quem sabe se você deixou de usar a moderação necessária. Sem dúvida, o seu adversário andou mal por se mostrar tão sensível ao quase nada. Mas esta é mais uma razão para você ser indulgente e para não merecer dele reprovação. Admitamos que você foi realmente ofendido em certa ocasião. Quem sabe se você não envenenou as coisas com suas reações doentias, fazendo degenerar em querela séria aquilo que poderia facilmente cair no esquecimento. Se de você dependia impedir as consequências do pequeno acontecimento e você não impediu, você é o culpado. Admitamos, enfim, que você nada tem a reprovar em sua conduta, e então maior será o seu mérito se você se mostrar clemente.
Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem a seu adversário: eu o perdoo, enquanto que interiormente sentem um secreto prazer pelo mal que acontecer ao faltoso, dizendo a si mesmos que esse seu adversário fez por merecer o castigo. Outros dizem: eu perdoei, e acrescentam: mas não me reconciliarei jamais, não quero vê-lo pelo resto de minha vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Este é o único que será levado em conta, porque Deus não se contenta com o perdão de mera aparência. O Criador escuta o fundo dos corações e lê os mais secretos pensamentos. A Deus ninguém se impõe por vãs palavras e fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade moral. Não se esqueça, pois, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Lyon, 1861.